Imagine descobrir que sua noiva está grávida e você sabe com absoluta certeza que o filho não é seu. Ela te diz que foi um anjo, que é obra de Deus. Você acreditaria? José, o carpinteiro de Nazaré, enfrentou exatamente isso. E sua escolha mudou a história da humanidade. A história começa em Nazaré, uma vila tão insignificante que nem é mencionada no Antigo Testamento. Maria era uma jovem prometida a José, um carpinteiro local. No judaísmo do primeiro século, o noivado era quase como casamento. Romper exigia divórcio formal. E então Maria descobriu que estava grávida. Segundo os evangelhos, o anjo Gabriel anunciou que ela conceberia pelo Espírito Santo. Mas agora tinha um problema. Como explicar isso a José, a comunidade? Na cultura judaica da época, gravidez fora do casamento era um escândalo devastador. Maria seria considerada adúltera, uma vergonha total. Seria isolada, rejeitada, possivelmente expulsa. Sua vida estaria arruinada. José estava em posição impossível. Segundo Mateus, ele era justo e não queria expô-la à vergonha pública. Então planejou divorciar-se dela em segredo. Pense na generosidade disso. Ele podia denunciá-la publicamente, mas escolheu protegê-la. Mas antes que executasse o plano, teve um sonho. Um anjo disse: José, não temas receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho chamado Jesus, que salvará seu povo. José acordou e fez algo extraordinário. Contra toda lógica, contra toda evidência, ele acreditou e tomou Maria como esposa. Mas e se ele não tivesse acreditado? E se tivesse pensado que o sonho foi apenas ansiedade ou imaginação? E se tivesse abandonado Maria? Primeiro, Maria ficaria sozinha, grávida, sem marido em uma sociedade onde isso era impensável. Mesmo com um divórcio discreto, a gravidez eventualmente se tornaria óbvia. Sua família teria que lidar com vergonha insuportável. Dar à luz nessas circunstâncias seria perigoso. Sem apoio, sem recursos, a mortalidade materna era alta. Maria e o bebê poderiam não sobreviver ao parto, mas digamos que sobreviveram. Jesus nasceria como mamzer, termo judaico para filho ilegítimo. Isso não era só estigma social, tinha implicações legais religiosas. Um mamzer não podia se casar normalmente ou participar plenamente de atividades religiosas. Jesus cresceria marcado pela vergonha. Cada olhar de reprovação, cada comentário sussurrado lembraria ele e Maria de seu status inferior. E seu ministério? Como proclamar ser o Messias quando sua própria legitimidade era questionável? Os fariseus teriam munição perfeita. Em João 8, eles já insinuam sobre o nascimento de Jesus dizendo: nós não nascemos de prostituição. Com José como pai legal, essa acusação não tinha força. Sem José seria devastadora. Além da vergonha, há a questão da linhagem. Mateus e Lucas traçam a genealogia de Jesus através de José, conectando-o a Davi. Era através de José que Jesus tinha direito legal ao trono de Davi. Sem José, essa conexão genealógica se perderia. Jesus seria apenas um camponês galileu sem credenciais messiânicas. Na cultura patriarcal da época, linhagem paterna era o que importava legalmente. Há também a fuga para o Egito. Herodes ordenou matar todos os meninos em Belém, tentando eliminar o rei dos judeus, recém-nascido. José foi avisado em sonho e levou a família para o Egito. Mas Maria sozinha, com bebê, sem recursos, sem proteção masculina, conseguiria fazer essa jornada perigosa? Jesus poderia ter sido morto no massacre dos inocentes, o Messias eliminado antes mesmo de começar. Se você está gostando dessa exploração de uma das escolhas mais cruciais da história, se inscreva no canal. Toda semana analisamos momentos decisivos com consequências extraordinárias. Digamos que Maria e Jesus sobreviveram a todos os obstáculos. Sem proteção do nome de José, sem respeitabilidade familiar. Jesus teria que começar do zero absoluto, carregando o estigma de nascimento ilegítimo. Seus primeiros discípulos teriam hesitado. Vir de Nazaré já é ruim, mas ser um mamzer de Nazaré? As multidões seriam mais céticas. As autoridades teriam mais munição para desacreditá-lo. E pense na psicologia de Jesus. Crescer sem pai, onde isso era vergonhoso. Ser constantemente lembrado de sua origem questionável. Isso moldaria profundamente qualquer pessoa. Agora considere José. E se ele tivesse abandonado Maria, como teria vivido com isso? Ele era um homem justo. Homens justos têm consciências. Ele veria Maria lutando, ouviria rumores.
Porque José teve o sonho antes de abandoná-la. Nesse cenário, ele teria tido o aviso angélico, mas escolhido ignorá-lo. Teria rejeitado conscientemente uma mensagem divina. A culpa seria esmagadora, especialmente se anos depois Jesus começasse a fazer milagres. José teria que viver sabendo que poderia ter sido pai adotivo do Messias, mas escolheu medo e reputação em vez de fé. E o cristianismo? Sem José, toda a narrativa da encarnação muda. Não seria sobre Deus nascendo humildemente em uma família de carpinteiros. Seria sobre Deus nascendo em escândalo, vergonha e abandono. A celebração do Natal seria diferente. Não José e Maria contemplando serenamente o bebê, mas Maria sozinha, envergonhada, questionando tudo. As músicas, as peças, a iconografia da Sagrada Família simplesmente não existiriam. E pense na teologia da família. José é modelo de paternidade, o pai adotivo que criou o Filho de Deus com amor, apesar de não ser pai biológico. Incontáveis pais adotivos encontraram inspiração nele. Sem José, perderíamos esse modelo poderoso. Perderíamos a imagem do homem justo que fica ao lado de sua esposa quando seria mais fácil partir. José como modelo de compromisso, de proteger os vulneráveis, de acreditar além da razão. Mas aqui está a questão mais profunda. A escolha de José foi baseada em um sonho. Ele não teve aparição angelical acordado como Maria. Não teve prova objetiva. Teve um sonho que poderia ter sido descartado como ilusão. E mesmo assim, acreditou. Escolheu fé sobre razão, confiança sobre prudência, amor sobre autopreservação. Essa escolha não foi fácil. José arriscou sua própria reputação. As pessoas falariam, contariam os meses, sussurrariam. De qualquer forma, sua reputação sofreria. Mas ele escolheu proteger Maria mesmo ao custo de sua posição social. É uma das ações mais heróicas e menos celebradas da Bíblia. José não realizou milagres, não pregou sermões. Ele apenas ficou. E ao ficar, possibilitou tudo o mais. Sem José não há proteção para Maria. Sem proteção para Maria, provavelmente não há Jesus adulto ministrando. Sem Jesus ministrando, não há crucificação e ressurreição. Sem isso, não há cristianismo. 2 bilhões de cristãos hoje devem sua fé, em parte, a um carpinteiro que escolheu acreditar em um sonho improvável e ficar ao lado de sua noiva quando seria mais fácil partir. José nos ensina que, às vezes, as escolhas mais importantes são as silenciosas. Não são dramáticas, públicas ou celebradas. São privadas, difíceis, que ninguém saberá completamente. São escolhas de ficar quando você poderia partir, de acreditar quando seria mais fácil duvidar, de proteger quando seria mais seguro se distanciar. Essas escolhas não fazem manchetes, não ganham aplausos, mas mudam o mundo mesmo assim. Então, e se José tivesse abandonado Maria? Perderíamos não apenas um personagem da narrativa natalina, mas um exemplo de fé em ação, de amor sacrificial, de paternidade que transcende biologia. Perderíamos a possibilidade do cristianismo como o conhecemos. O mundo seria irreconhecível sem ele. Mais importante, perderíamos a lembrança de que escolhas privadas de pessoas comuns podem ter impacto cósmico, que carpinteiros obscuros de vilas insignificantes podem mudar a história com um simples sim. José disse sim. E nessa escolha silenciosa, em uma noite em Nazaré há 2000 anos, o futuro da humanidade foi alterado. Cada um de nós enfrenta nossas próprias escolhas de José. Momentos onde podemos ficar ou partir, acreditar ou duvidar, proteger alguém vulnerável ou nos proteger. Nunca sabemos completamente as consequências de nossas escolhas, mas a história de José nos lembra que até as escolhas que parecem pequenas e privadas podem ecoar através dos séculos. José escolheu acreditar em algo impossível, escolheu amor sobre lógica, escolheu proteger em vez de se proteger. E tudo mudou por causa disso. Pense nas vezes em que você teve que escolher entre o caminho seguro e o caminho do amor. Entre proteger sua reputação ou proteger alguém vulnerável. Entre descartar algo improvável ou ter fé. José não sabia que estava mudando o mundo. Ele apenas sabia que tinha uma escolha e escolheu confiar, escolheu ficar, escolheu amar. E se ele pode fazer isso sem saber o impacto total, nós também podemos. Nossas escolhas silenciosas de fidelidade, proteção e fé podem não mudar o mundo inteiro, mas mudam o mundo de alguém. E às vezes isso é tudo. Escolha com coragem, escolha com fé. Escolha ficar quando o amor exigir, mesmo quando a razão sugere partir. Porque você nunca sabe que futuro você está ajudando a criar. Se essa reflexão sobre a escolha crucial de José tocou você, deixe sua inscrição no canal. Continuaremos explorando os momentos decisivos que moldaram nossa história e podem inspirar suas próprias escolhas.
Obrigado por considerar comigo o que poderia ter acontecido se um carpinteiro tivesse escolhido diferente. Que você tenha a coragem de José quando chegar sua hora. Até a próxima!